Vamos dar início à aula 17. Nós já estamos na parte final do curso, onde eu vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A gente vai ver transformação do gráfico de funções, vai ver as funções que a gente está usando, né? E dentro dessas funções que nós estamos usando, vamos ver alguns detalhes importantes. Quando a função tiver uma caracterização, ou seja, uma modelagem matemática ou física, eu vou chamar a atenção. As transformações nessas funções e os limites dessas funções já vão ser vistos antes do limite, porque vocês já sabem, vocês já têm noção do limite que foi dado lá no iniciozinho da primeira ou segunda aula. E vai continuar sendo aquela mesma situação, que é escolhido um valor de epsilon pequeno ali no próximo de L, né? Se a gente encontrar um valor próximo do x0, o limite vai ser aquele L. Né? Já mostrei, vamos mostrar de novo. Depois a gente vai terminar com o limite de continuidade mais geral, porque tem outras coisas além do limite dessas funções que a gente vai ver. E depois, terminando, vai ser a taxa de variação e a tangente, e eu vou mostrar que isso aqui é a derivada, que vai ser o seu estudo no cálculo 1, vai ser derivada e integral. Mas você vai ver que o limite é a derivada. Para fazer as transformações dos gráficos de funções, eu gosto de dividir em 2 grupos. As transformações que vão alterar o valor da imagem, ou seja, vão alterar o valor do f de x, que é muito fácil. Você sabe que f de x é um número, e se eu somar um número a um número, eu tenho um outro número maior, e se eu subtrair, eu tenho um número menor, certo? Se eu multiplicar esse número, se o a que vai multiplicar esse número for maior que 1, ele vai crescer. Se o a que multiplicar esse número for entre 0 e 1, ele vai comprimir, vai ficar menorzinho. E a gente vai ver também que se eu multiplicar a imagem pelo sinal de menos aqui, ó, ele vai fazer uma reflexão em torno do eixo x. E por último, se a gente fizer o módulo do valor da imagem, o que vai acontecer? E a segunda parte são as transformações que vão alterar a posição do x. A gente tem o x antigo e um x novo, certo? E vai ser parecido com esse aqui, vai ser análogo com esse aqui, mas é um pouco diferente, porque esse aqui vai mudar a posição do x. Embora os nomes são parecidos, tirando a translação, o resto, a expansão, a compressão, elas ficam um pouquinho diferentes daqui do f de x, que é bem mais fácil de perceber, certo? As alterações da posição aqui do x eles são mais complicadas de perceber, mas vocês são inteligentes e vão entender. E no exemplo do GeoGebra, eu vou fazer com y igual a seno de x, por quê? Porque o seno de x dá para ver perfeitamente o que está acontecendo, quais são as transformações. Você vai ver visualmente as transformações dessas funções. Tá? Então, vamos começar aqui com a função seno de x. E observe que tem aqui infinitos pontos, né? Eu já expliquei a vocês que os pontos nós temos que olhar 3 coisas, né? O ponto em si, por exemplo, vou botar um ponto aqui, ó. O ponto, o valor dele em aproximado aqui em y e o valor dele aproximado aqui em x, tá? Porque aqui não está certinho, né? Mas o que acontece? Aqui se eu pegar esse ponto aqui, que é um valor, que é o valor 1, né, no caso, e somar 2 unidades, o que vai acontecer com este ponto? Se eu somar esse ponto 2 unidades, o que vai acontecer é que esse ponto, que era 1, vai virar 3. Certo? E esse ponto aqui que é 0, vai virar quanto? Esse ponto aqui que é 0, ó, esse ponto 0, ele também vai ser somado 2 unidades, né?
Ele vai ficar aqui. E esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Qualquer ponto. Vamos pegar mais 2 pontos aqui só para fazer, ó. Esses 2 pontos, o que vai acontecer com eles? Também vão subir 2 unidades. Então, o novo ponto vai ficar aqui, esse aqui, o novo ponto vai ficar aqui. Então, se eu pegar y igual a seno de x, somar 2 unidades, todo o gráfico vai ser transladado, ou seja, vai ser recortado o verde e vai colar onde está o vermelho. Todos os pontos vão subir 2 unidades. Simplesmente assim. Vamos pegar agora o y igual a x ao quadrado. Se eu somar 2 unidades, para onde vai? O que vai acontecer com esses pontos todos que estão aqui? Vão subir 2 unidades. Então está aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais 2 unidades, ó, o gráfico subiu 2 unidades. Ó, todos os pontos que estavam aqui, ó, esse ponto que está aqui, passou para cá, que é 2 unidades. Ó, 1, 2. É isso. E se subtrair é a mesma coisa. Então vou agora pegar o y, que é igual a seno de x, tirar 2 unidades. Ó, vai ficar, ó, y igual a f, que é o nome dele, menos 2. Olha lá, foi o roxo. Certo? Desceu 2 unidades de todos os pontos. Então, tranquilo, né? Isso é transladar. Transladar é como se fosse copiar e colar. Ou melhor, recortar e colar, né? Porque copiar não, porque já ele some daqui, né? Ele passa a ser todinho aqui. Então, a gente já viu aqui, ó, translação vertical é quando você pega uma nova função feita de f de x, né? Das imagens de x, mais um k qualquer, k ao real. Agora eu vou multiplicar, vou fazer essa segunda aqui, ó. Eu vou multiplicar as imagens por um número positivo. Porque se o número... Positivo não, maior que 1, na verdade. Se o número estiver entre 0 e 1, ele vai ficar menorzinho. Então eu vou fazer esses dois aqui agora. Eu vou multiplicar por um número maior que 1. Você vai ver o quanto ele vai crescer. E quando eu multiplicar por um número entre 0 e 1, você vai ver que ele vai ficar mais comprimidinho. Ó. Então 1 vai ser, ó, expansão vertical e a outra compressão vertical. Vamos fazer esses dois aqui agora. Ó. Então tá aqui, eu vou escolher 2 pontos. Ó. Se eu pegar o 0 e multiplicar por 2, o que acontece com ele? 2 vezes 0, nada. Então vai ficar no mesmo ponto. Então os pontos zeros, ó, não vão mudar. Ó. Os zeros vão continuar, os y0, tá, gente? Nós estamos mexendo com as imagens. Ó. Vão ficar no mesmo lugar. Mas se eu pegar esse ponto aqui, que é 1, e multiplicar por 2, ele vai vir para cá, ó. Certo? Que 1 vezes 2, tá? E se eu pegar esse aqui que é meio, ele vai vir para cá, ó. Tá? E se for esse aqui que é menos 1, vem para o menos 2. Tá vendo aqui, ó? Onde vão ficar os novos pontos? Na verdade, o que vai acontecer? Eles vão alongar, vão expandir. Vai haver uma expansão, ó, como se estivesse puxando para cima e para baixo esse gráfico. Então vamos escrever aqui, ó. Vou escrever aqui que a nova função g vai ser igual a 2 vezes o f. Olha lá, o que eu falei, ó. Esse pontinho foi para cá, multiplicou por 2, multiplicou por 2, ó. Esse aqui veio para baixo, ó. Como se fosse, ó, é uma expansão isso, tá? E você está puxando para cima e para baixo. Agora, onde tem 0, continua 0, tá vendo aqui, ó? Onde o y é 0, continua 0, porque 0 multiplicado por qualquer número continua 0. Agora eu vou fazer um que ao invés de multiplicar por 2, multiplicar por 3, ó. Por 3, ó. G1 é igual a 3Fs. Olha lá, vai puxando. Ó. Se eu fizer 4Fs, ó. G2 é igual a 4F. Vai puxando. Agora eu vou fazer um que vai ser entre 0 e 1. Vou multiplicar por 1/10. Ó. 1/10. Vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui G. Vou botar um 5 aqui, para. Isso aqui é só o nome, tá, gente? Agora eu vou botar aqui, ó.
1/10 de f. Olha lá. Ficou até tão pequenininho que não dá nem para ver. Vamos botar 1/5. 1/5 de f. Ó. Aqui, o que está acontecendo? Aqui é expansão e aqui é uma compressão vertical. Tranquilo? Então a gente já sabe. Quando a gente soma a imagem, o que acontece com ela? Quando a gente multiplica a imagem por um número maior que 1, e quando a gente multiplica a imagem por um número entre 0 e 1. Tá? Vai haver uma expansão, que é um alongamento ali, ou uma compressão, tá? Do gráfico. Só para terminar essa parte de expansão e compressão, vou pegar aqui, ó, o gráfico de x ao quadrado, vou multiplicar por um número positivo maior que 1, então vai ficar aqui, ó, h é igual a 3g, não aceitou 3g, 3 vezes x ao quadrado, olha lá, ele está puxando para cima, todos os pontos, ó, foram multiplicados por 3, esse aqui não era 1, virou 3, ó. Esse aqui é 1,5, ó, virou 4,5, tá vendo? E vai multiplicando por 3. E vou botar agora outro, que vai ser 1/5 do x2. Ó. O que vai acontecer com 1/5 do x2? 1/5 do x2 vai abrir aqui, ó, ou seja, está vindo para baixo. Está puxando para baixo, está comprimindo o gráfico para baixo. Se eu botar 1,50, para você ter uma ideia, vai ficar quase uma reta aqui, ó. Olha lá, vai ficar quase uma reta, tá vendo? Se eu botar um 100, ó, é quase uma reta, porque está comprimindo todos os pontos, dividindo todos os pontos por 100. Tá? Deixar em 5 mesmo, senão fica muito grande. É isso. Já aprendemos a imagem somada ou subtraída, a imagem multiplicada por um número maior que 1 e um número entre 0 e 1. A gente já viu que é uma expansão e uma compressão. E agora a gente vai fazer a reflexão. O que é a reflexão? A reflexão é quando você pega a imagem é y. Aí você multiplica pelo sinal de menos, certo? O que acontece? O que é positivo vira negativo e o que é negativo vira positivo. Vou botar aqui uma mais fácil, para você ter uma ideia. Aqui, ó, y igual a x, né? Vou pegar o x2. Então, vou botar aqui, ó. Y é igual a menos x ao quadrado. Ó. É o espelho em relação ao eixo x. Se eu botar aqui, por exemplo, vou apagar essas duas. Vou botar x ao cubo. Y é igual a x ao cubo. Tá bom? Essa aqui. Quando eu fizer o negativo disso, certo? O que vai acontecer? O que está em cima vai passar para baixo, o que está embaixo vai passar para cima. Ó. Vai ficar aqui, ó. Y é igual a menos x ao cubo. Ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui azulzinho ou cinza, né? Tá, é o reflexo desse aqui em relação ao eixo x, certo? É uma reflexão, é um espelho no eixo x. Atenção, é no eixo x, tá? Que um é o roxo, o outro é o cinza, tá? Para terminar em cima da imagem, do y, eu vou fazer o módulo do y. Ora, o módulo do y o que é? Quando o módulo de um número é positivo, se o número é positivo, o módulo dele é o mesmo positivo. Então, o que está para cima continua para cima. Só o que está negativo vira positivo. Então, na verdade, isso aqui, ó, ao invés de estar o que está para baixo vai virar para cima. Ó. Quer ver aqui? Ó, vai ficar assim. Ó. Y é igual... O módulo aqui é ABS, tá? ABS de F. Ó. É o vermelhinho. Ó. Olha só o que aconteceu com o vermelhinho. Ó. O que estava em cima continuou em cima. E o que estava embaixo passou para cima. Só isso. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o módulo. E terminamos as transformações em cima da imagem. Agora eu vou mostrar as transformações em cima do X. O que você tem que pensar?
qual o valor do seu novo x em relação ao outro. É sempre assim, ó. Qual o valor do seu x em relação ao antigo? Tem que pensar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A translação horizontal, f de x mais k, a expansão, elas são parecidas, mas tem muita diferença. Tá? São as mesmas que nós fizemos, mas só que agora a gente vai ver a posição do x. Ó, botei esse ponto aqui que é mais ou menos 1,5, tá vendo aqui? Ó? 1,5. Se eu fizer x mais 1, certo? Então vai ficar, ó. Vou escrever aqui, peraí. Olha como é que a gente tem que pensar, ó. Escolhi qualquer ponto aqui, ó. Qualquer x, que é esse aqui, tá? Mas quando eu faço g de x, que também é x, tá? Mas eu vou botar uma linha só para você lembrar, ó. O que eu tenho que fazer com esse x aqui, ó, para que ele se torne o x que está aqui, ó? Eu tenho que subtrair quanto? Porque x mais 1 é igual a x', x' menos 1 é igual ao x antigo, certo? Então, quando eu faço seno de x mais 1, para chegar aqui eu tenho que tirar uma unidade, ó. Então, o novo x', ele está a uma unidade para cá, ó. Ó, ele tá aqui, ó. Ele está aqui, ó. Todos os pontos da... Vou botar um outro ponto aqui qualquer. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui também vai andar, certo? Ele também vai andar, ó, uma unidade para a esquerda. Então, todo gráfico vai ser transladado uma unidade para a esquerda. Tá vendo aqui? A pessoa pensa até que vai para a direita, né? Porque é x mais 1, mas não é esse x que você tem que ver. Você tem que ver esse novo x aqui, ó, em comparação ao x antigo. Esse novo x, tirando uma unidade, ele fica igual ao x antigo. Então, eu vou deslocar todo o eixo para a esquerda. Então, tá aqui, ó. O roxo é o g de x igual a seno de x mais 1. Esse x' aqui é só para vocês lembrarem. Não tem nada de x' quando a gente vai escrever, não. Tá? A gente vai escrever g de x mesmo igual a seno de x mais 1. Tá? Só que a gente tem que lembrar que esse x em relação ao antigo, ele tira uma unidade. Ó. Você tem que tirar uma unidade para ele ser igual ao antigo. Então, todo o gráfico vai ser deslocado para cá. Se eu fizer seno de x menos 2, todo o verde vai ser deslocado 2 unidades para a direita. Ó. Y é igual a seno de x menos 2. Olha lá. Tudo vai ser deslocado 2 unidades para a direita. Por quê? Porque o x novo em relação ao x antigo é x mais 2 igual a x antigo. Então é x mais 2. Ó. Todo ponto vai vir para cá. Tá? Então a gente já aprendeu a transladar, certo? Decorando, o que acontece? O x, quando soma, anda para a esquerda. Quando subtrai, anda para a direita. Agora, olha só. Quando eu vou multiplicar um número positivo, o que vai acontecer? O novo x, ó, ele vai ficar dividido para ficar igual ao outro. Então, se ele está dividido, é porque ele chega mais rápido do que o outro, né? Ele está mais para a esquerda aqui, ou então mais para a direita aqui. O que está acontecendo com o gráfico? O gráfico está fazendo uma sanfona para o eixo y, tá vendo? Porque todos os pontos vão ficar divididos por 2, então ele vai ficar comprimido aqui, ó, indo em direção ao eixo y. Mas não vai mudar nada na sua altura, só aqui como se eu estivesse apertando ele, ó. Quer ver? Ó? Olha lá, ó. Se eu fizer seno de 2x, ó, os pontos vão ficar divididos. Então esse ponto aqui, ó, ele está aqui, ó, dividido por 2. Esse aqui dividido por 2 e assim sucessivamente. Ó, esse aqui, ó, tá aqui, ó, para você ter uma ideia, ó. Esse ponto que está meu dedinho, ó,
Ele está aqui. Ó. Esse está aqui, porque esse aqui foi só dividido por 2 o valor do x. Mas esse grandão aqui do x, aqui quase 8, está quase aqui no 4, tá vendo? E assim sucessivamente, ele está apertando. Se eu colocasse maior, então, ó, se eu colocasse 5x, ó, ele ficava mais apertado. Então ele está comprimindo aqui em relação ao... indo em direção ao eixo Y. Ou seja, é uma compressão horizontal, certo? Ele está comprimindo horizontalmente. E se eu fizesse o contrário, ao invés de seno de 2x, fosse seno de x sobre 3? Ó, se fosse seno de x sobre 3, o novo x' seria 3 vezes o outro. Então, na verdade, estaria expandindo horizontalmente. Vamos ver. Então, aqui, se o g de x' fosse seno de x sobre 3, eu teria que igualar x' igual a x sobre 3, ou seja, 3x' vai ser igual ao x antigo. Então, o que está acontecendo? O x que está aqui vai vir mais para cá 3 vezes, e assim sucessivamente. Certo? Ele vai expandir horizontalmente 3 vezes cada valor de x. O valor de 1 vai para 3, mas o valor de 2 vai para 6. E assim vai. Ele vai expandindo o gráfico. Vamos ver aqui. Olha lá. Seno de x sobre 3. Esse ponto aqui, que era 1,5, veio para cá para 4,5 mais ou menos. Está vendo? Porque o novo x, 3 vezes o novo x é o x antigo. Então ele está expandindo horizontalmente. Vou botar aqui 2 para ficar menos. Se fosse 2, o dobro, né? Então aqui 1,5 vai ficar em 3, aqui vai ficar esse 3 e pouco vai ficar em 6 e pouco, tá vendo? E assim vai. Então a gente já viu até agora, olha só. Já vimos todos da imagem. Agora estamos vendo aqui o do x. Já sabemos mais k e menos k. Certo? Já sabemos fazer a expansão quando o A é pequenininho, né, na multiplicação. Ou então a compressão quando o A é maior que 1. Agora a gente vai ver a reflexão em torno do eixo Y, que é o f de menos x. É diferente disso aqui. Esse aqui é menos a imagem. E esse aqui é o menos x. Está vendo? O menos x, que é o novo x. Então, o novo x é o inverso aditivo. Minto. É o inverso multiplicativo desse x. Não é aditivo não. Multiplicativo desse x aqui. E depois o f do módulo de x, que é um dos mais interessantes. O f do módulo de x, que eu não vou nem fazer no GeoGebra, vou fazer em outro papel. Então vou fazer agora esse aqui, uma reflexão em torno do eixo y. Peguei uma função f qualquer. Na verdade eu fiz de propósito essa aqui para ficar, não vai ficar muito simétrico, para você perceber o que vai acontecer quando eu fizer o menos o x, né? Na verdade, o menos o x, né? Aí o que vai acontecer, Fazendo o menos x, o que vai acontecer, O que está do lado de cá é refletido aqui, o que está aqui é refletido desse lado. Tá vendo aqui, O eixo y é como se fosse um espelho. Há uma reflexão do preto em relação ao eixo y e aparece o vermelho, tá? É como se fosse um espelho. Na verdade é um espelho duplo, né? Porque o que está de um lado aparece do outro, o que está de um lado aparece do outro. É isso. E por último vamos fazer o módulo. Acho que dá para fazer o módulo aqui mesmo. Vou fazer o módulo desse preto aqui para você ver o que vai acontecer. Vou apagar o vermelho e vou fazer o módulo do preto. É muito legal quando você faz esse aqui, o módulo do x, Aqui, Esse aqui é o verdadeiro. Quando eu faço o módulo do x, o que acontece, Existe aqui, tudo que está aqui do lado positivo é repetido aqui do lado negativo, certo?
Eu não vou dizer a você que é uma reflexão, porque na verdade a reflexão é como eu mostrei antes, certo? Ele, ele faz uma simetria, né? Ele é uma simetria do caso, mas no caso só do que está positivo vai para o outro lado esquerdo, né? Não existe uma simetria do lado esquerdo para o lado direito, certo? É isso, tá? Esse aqui, o preto, é o antigo, e esse é o módulo de x, e acabou a nossa demonstração das transformações. Falta exercício, eu vou bolar alguns exercícios, boto num vídeo separado.